Olá, olá minha gente, e aí? Como é que vocês estão? Tudo na paz? Tudo na bênção? Chegamos ao nosso 18º dia, e aí, você tá marcando aí, ó? Tudo marcadinho, bonitinho. Vamos fechar esses 40 dias, leitura dos evangelhos em 40 dias. Hoje nós leremos Marcos, capítulo 15 e 16, e vamos fechar o evangelho de Marcos. Como é que você tá? Tá atualizado? Você pode compartilhar esse link com seus amigos. Tire toda a distração, tire esse tempo para você ouvir, a meditar na palavra do Senhor. E vamos firmes, nós estamos agora, vamos relatar aqui a crucificação e ressurreição de Jesus. Vem comigo, Marcos capítulo 15 e 16. Estou lendo nessa versão, para você que está acompanhando e já sabe, a história de Jesus segundo os evangelhos, Bíblia Prazer da Palavra, do pastor Israel Belo de Azevedo. Tem gente me perguntando onde é que acha essa Bíblia. Essa Bíblia você vai achar só na internet. Ela é um lançamento, o valor dela é R$80. Ela trata somente dos evangelhos. Esse pastor ainda está reescrevendo o Novo Testamento nessa linguagem um pouco mais moderna, contextualizada, contemporânea para o nosso tempo. Então ele já finalizou os evangelhos. Então eu recomendo, é muito bacana. Ela é meio que uma paráfrase, né? Meio semelhante com aquela Bíblia A Mensagem, mas vale muito a pena ter, tá bom? Então vamos lá, vamos para a nossa leitura, Marcos capítulo 15. Jerusalém, sexta-feira, 3 de abril de 33. Assim, na manhã da sexta-feira, os sacerdotes mais importantes, os teólogos, os demais dirigentes religiosos e todos os membros do Sinédrio se reuniram para ver como agiriam, já que Jesus estava condenado à morte. Como não tinha poder para executar alguém, coisa que só as autoridades romanas podiam fazer, o Sinédrio mandou que levassem Jesus amarrado a Pôncio Pilatos, governador romano, durante 10 anos naquela época de 26 a 36 da era cristã. Pilatos recebeu Jesus em sua sala, de onde tomava decisões, e perguntou: "Você é o rei dos judeus?" Jesus respondeu: "Tu o dissestes, não eu." Como os sacerdotes principais o acusavam de muitos crimes, Pilatos voltou a perguntar a Jesus: "Você vai ficar calado sem nada a responder? São muitas as acusações contra você." Jesus, porém, permaneceu em absoluto silêncio. O próprio Pilatos ficou impressionado com o silêncio de Jesus. Era a semana da Páscoa, a ocasião em que, por tradição, um prisioneiro à escolha do povo recebia um indulto. Um dos prisioneiros era um rebelde chamado Barrabás. Ele fora condenado por homicídio, já que tinha provocado um tumulto que culminou em morte. Do lado de fora, muitas pessoas começaram a pedir que Pilatos indultasse um prisioneiro. Então o governador se dirigiu à sacada e perguntou: "Vocês desejam que eu solte o rei dos judeus?" Ele fez essa pergunta porque sabia que os sacerdotes mais importantes tinham condenado Jesus por inveja, e já que era grande a popularidade dele. Esses mesmos sacerdotes já tinham instigado o público a pedir a Pilatos que libertasse Barrabás. "Então, digam o que querem que eu faça com Jesus, a quem vocês dizem ser o rei de vocês." O público gritava: "Queremos que ele seja crucificado." Pilatos perguntou: "Que crime ele cometeu?" O público gritava cada vez mais agitado: "Crucifique-o!" Para agradar ao público, Pilatos mandou libertar Barrabás. Quanto a Jesus, continuou preso e espancado. Pilatos já tinha determinado que Jesus fosse morto por crucificação. O lugar onde Pilatos tomava suas decisões era conhecido como pretório. Assim, foi no pretório que Jesus recebeu a pena de morte por crucificação. Os soldados romanos o levaram para um quartel que ficava no palácio de Pilatos e que também abrigava a tropa romana instalada em Jerusalém. No quartel, os soldados, para o humilhar, despiram Jesus e depois o vestiram com a capa vermelha e que eles comumente usavam. Depois, para zombar dele, colocaram sobre a sua cabeça uma coroa feita de ramos de espinhos e em seu deboche gritavam: "Viva o rei dos judeus!" Além disso, espancaram Jesus na cabeça com uma vara. Eles também cuspiam em Jesus. Insaciáveis, arrancavam a capa vermelha que tinham posto nele, vestindo-o de novo com a roupa que estava usando antes. Depois dessa sessão de tortura, levaram Jesus para a rua, rumo ao local da crucificação. No caminho, obrigaram um homem a carregar a barra superior da cruz. Seu nome era Simão. Ele era natural de Cirene, que é perto onde se localizaria mais tarde a cidade de Shaat, na Líbia. Trabalhava no campo e tinha 2 filhos, Alexandre e Rufo.
Jesus foi levado para um lugar conhecido em aramaico como Gólgota, que quer dizer caveira. Quando lá chegou, os policiais romanos tentaram obrigá-lo a beber um calmante feito com vinho, mas Jesus não aceitou. Os soldados romanos, por fim, crucificaram Jesus. Estando Jesus então pendurado, os soldados pegaram a veste dele e fizeram um sorteio entre si, e Jesus começou a ser crucificado, era às 9 horas da manhã. Pregadas na barra superior da cruz sobre a sua cabeça, as seguintes palavras explicavam a razão da sua condenação: o Rei dos Judeus. Perto de Jesus, posicionados um de cada lado, foram crucificados 2 ladrões. Com isso, cumpriu-se o que Isaías predisse, e ele foi contado entre os pecadores. Alguns que passavam pelo lugar da crucificação de Jesus o reprovavam, balançando suas cabeças. Uns diziam: "Ei, você aí! Você não é aquele que destrói o santuário e depois o reconstrói?" Outros gritavam para ele: "Ei, você aí! Você não é o Salvador? Então desce daí e salva-se a si mesmo." Do mesmo modo, os sacerdotes mais importantes e os teólogos também debochavam de Jesus. Uns os ironizavam: "Ei, você disse que salvou tanta gente, não consegue nem salvar a você mesmo." Outros zombavam dele: "Ei, você disse que é o Cristo que veio salvar Israel? Então, como é que pode, se você não vai conseguir descer daí, nós vamos crer em você como?" De igual modo, os outros 2 crucificados diziam insultos para Jesus. Quando deu meio-dia, na sexta-feira, houve um período de escuridão total por 3 horas. Às 3 da tarde, Jesus falou bem alto: "Elohim, Elohim, lama sabachthani." Essa frase, dita em aramaico, está no Salmo 22, verso 1, e significa: meu Deus, por que me desamparaste?" Alguns ouvintes dessas palavras diziam uns para os outros, sem entender a diferença entre Eli, que é Deus, e Elias, o nome do profeta antigo. "Ouçam, ele está pedindo ajuda ao profeta Elias." Por isso, um dos soldados providenciou rapidamente uma esponja, amarrou-a na ponta de uma vara, deu para Jesus beber e debochou: "Faz de conta que o profeta Elias está de volta para tirá-lo da cruz." Jesus deu um grito forte e morreu. Imediatamente a cortina do santuário do templo de Jerusalém se rasgou ao meio, de alto a baixo. O encarregado da crucificação estava bem em frente de Jesus. Vendo que Jesus tinha morrido, o capitão exclamou: "Sem dúvida alguma, este homem era mesmo o Filho de Deus." Entre as testemunhas da crucificação estavam 3 mulheres: Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, o jovem, e de José, e ainda Salomé. Elas acompanharam Jesus desde quando vivia na Galileia. Não foram as únicas, havia muitas outras mulheres que vieram de lá para Jerusalém com a intenção de colaborar com Jesus. E para os judeus, o sábado começava quando o sol se punha na sexta-feira. Assim, antes do pôr do sol, um ilustre membro do Sinédrio corajosamente pediu o corpo de Jesus. Pediu uma audiência ao governador de Pôncio Pilatos para solicitar o corpo de Jesus, a fim de o sepultar. Seu nome era José, natural da cidade de Arimateia, localizada a 35 quilômetros de Jerusalém. Ele cria que Jesus era o Cristo esperado. Pilatos achava que Jesus não tinha morrido. Então chamou o capitão e pediu que confirmasse a que hora se dera o falecimento de Jesus. Diante da informação que o militar trouxe, Pilatos liberou o corpo de Jesus. José de Arimateia, com a ajuda de algumas pessoas, despregou o corpo de Jesus, envolveu num lenço recentemente adquirido e o levou para o cemitério. Chegando lá, sepultou num túmulo aberto numa pedreira. Depois, com uma pedra grande e redonda, fechou a entrada do túmulo. Maria Madalena e Maria, a mãe de José, ficaram de longe observando onde o corpo estava sendo sepultado. Chegamos então a Marcos capítulo 16. A ressurreição de Jerusalém, domingo, dia 5 de abril de 33. Depois do pôr do sol do sábado, 3 mulheres entraram em ação, começando por comprar perfumes para usar no corpo de Jesus. Seus nomes eram Maria Madalena, Maria e Salomé. De posse dos perfumes, as 3 foram no domingo bem cedo até o túmulo. Elas tinham uma preocupação: quem vai tirar a pedra do túmulo para entrarmos? Quando chegaram ao túmulo, as 3 se surpreenderam quando viram que a enorme pedra já tinha sido retirada. Elas entraram no túmulo e viram um jovem vestido de branco sentado do lado direito, e elas ficaram com medo. O jovem, porém, disse: "Não tenha medo. Eu sei que vocês estão procurando por Jesus, o Nazareno, aquele a quem crucificaram. Eu tenho uma boa notícia. O Deus eterno ressuscitou.
Por esse motivo, ele não está mais aqui. Olhem bem para o lugar onde o corpo dele estava e depois saiam daqui para dizer aos seguidores dele em geral e a Pedro em particular que ele está indo para a Galiléia para se encontrar com vocês. Ainda com muito medo, elas saíram correndo do túmulo, mas não contaram nada do que viram a ninguém, tão grande era o medo delas. Tendo ressuscitado na manhã de domingo, Jesus apareceu a Maria Madalena, aquela de quem Jesus expulsara 7 demônios na Galiléia. Ela foi então ao encontro dos apóstolos de Jesus, que choravam de tristeza. Eles ouviram Maria Madalena dizer que Jesus estava vivo e que ela mesma o tinha visto. Eles, porém, não acreditaram. Mais tarde, Jesus apareceu de surpresa a 2 outros seguidores quando caminhavam numa área rural. Eles também contaram aos outros apóstolos, os quais igualmente não acreditaram. Por fim, Jesus apareceu aos seus 11 apóstolos. Eles estavam jantando e Jesus os criticou por serem tão incrédulos e terem corações tão duros. A crítica era por terem sido teimosos e por não terem acreditado nos relatos das pessoas que se encontraram com ele depois da ressurreição. Por fim, Jesus lhes deixou uma última incumbência. Vão por todo mundo e pregam o evangelho da graça de Deus a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer será condenado. Quem crer em mim será capacitado para fazer muitas coisas em meu nome. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão línguas desconhecidas, serão preservados. Caso sejam mordidos por cobras ou envenenados, eles ainda imporão as mãos para curar os enfermos. Betânia do Oeste, quinta-feira, 14 de maio de 33. De fato, depois de ter dito essas palavras, Jesus subiu ao céu, onde foi recebido pelo Deus Eterno. Os seguidores de Jesus saíram para pregar mundo afora. O Deus Eterno os abençoava e confirmava o poder do Evangelho por intermédio dos milagres que faziam. E assim, nós fechamos o Evangelho de Marcos com essa bela releitura, não só da morte de Jesus, mas o Evangelho é de um Cristo que ressuscitou dentre os mortos. Louvado seja o nome do Senhor. A morte não o segurou. Nós cremos num Deus que está vivo, Jesus ressuscitou e Ele incumbiu, Ele deu uma missão, não só aos apóstolos, mas a mim e a você. Nós temos uma missão, que é ir e enquanto nós vamos, nós fazemos discípulos. Às vezes a gente acha, até ouvi isso recentemente no seminário, que naquela expressão do chamada grande comissão, nós percebemos que o imperativo, a gente imagina que o imperativo ali é ide. Mas quando vai no grego, na língua original, que foi escrito no Novo Testamento, na verdade, o imperativo não é o ide, mas é indo, façam discípulos. O imperativo é o façam. Ir, nós vamos, todos nós vamos caminhar. Mas no caminho tem uma ordem, façam discípulos. Façam discípulos. Leve o Evangelho. Que Deus nos abençoe. Amanhã, vamos para o dia 19. Iniciaremos Lucas, capítulo 1 e capítulo 2. E eu espero por você nesse mesmo lugar. Que Deus te abençoe. Ótimo dia, ótima tarde, ótima noite. Ore um pouco, medite no que você leu e ouviu. Que Deus possa guardar a sua vida, a sua casa. Até amanhã, se Deus quiser. Grande abraço. Tchau, tchau.